Camila Cortona e eu e o Guilherme Pontes vamos falar um pouquinho sobre aplicações de integrais duplas. Vamos falar então sobre o conceito de área, valor médio, massa e primeiros momentos. Falando um pouquinho de área, então, a ideia é calcular a área de uma região limitada com uma integral dupla. Para regiões geométricas a gente usa fórmulas, mas para regiões que vão além disso, com duas variáveis, tem que ser usada a integral dupla. Relembrando um pouquinho o conceito de integral, a gente tem uma região definida no plano, a região R, e a gente divide ela em pequenas partições ou retângulos. E a área vai ser a multiplicação da variação em x vezes e a de y de cada quadradinho. Isso nada mais é que a soma de Riemann, que fala que a soma das áreas dos pequenos retângulos na partição R se aproxima à área de R, através dessa fórmula aqui. Então, pegando uma função e definindo a imagem dela igual a 1, a imagem aqui em Z, a gente tem, então, imagem igual a 1, que nada mais é do que a altura, e sabendo que o volume é a integral dupla sobre a região de f de xy dA, sabendo também que o volume é igual à área da base vezes a altura, e a altura sendo 1, a gente tem que o volume é numericamente igual à área da base. Numericamente por uma questão de diferença de unidade, porque o volume ele está em unidade cúbica e a área está em unidade de área. Então, considerando isso, a gente vai ter que a área de R vai ser igual à integral dupla de dA, porque isso vai ser 1 e o volume é numericamente igual à área da base. No caso, eu coloquei aqui a área da região. Aplicando a soma de Riemann, só para deixar definido, então a área é o limite da partição tendendo a zero da soma de todas as somas das áreas dos pequenos retângulos, que é igual a dA. Então, por definição, a área de uma região R fechada e limitada é a integral dupla de dA sobre a região. Então, como um exemplo de um exercício de área, peguei o exercício 3 da seção 15.2, que pede para esboçar a região limitada pela parábola x igual a menos y ao quadrado e pela reta y igual a x mais 2. E aí expressar a área da região como uma integral dupla e calcular essa integral. O primeiro passo vai ser achar a raiz da parábola. Então, a gente achou que y igual a 0. O segundo é fazer a intersecção das curvas. Eu igualei em x e acabou caindo numa equação de segundo grau. Resolvendo essa equação de segundo grau, a gente conseguiu descobrir que as raízes são menos 2 e 1. Colocando numa tabelinha os valores conhecidos em y, deu para descobrir os outros valores para poder esboçar o gráfico. Então, no gráfico é muito fácil de ver as variações em x e em y. Em x, a minha variação vai ser da reta até a parábola. Então, em x vai ser de y menos 2 até menos y ao quadrado. E em y vai ser de menos 2 até 1. Bom, com a fórmula da área, então, é só aplicar e resolver a integral. E aí, a gente tem que a área é igual a 9 sobre 2 unidade de área. Bom, falando um pouquinho sobre o valor médio agora, em uma região limitada no plano, né, com uma função integrável de duas variáveis, a gente tem que o valor médio ele vai ser igual à integral sobre a região dividida pela área da região. Então, a integral da região, que seria o volume, dividida pela área da região. Aqui eu deixei em função da integral mesmo, em forma de integral, mas ela dá para ser simplificada simplesmente assim, como a gente acabou de ver na área. Então, é mais fácil de usar essa nos exercícios, essa fórmula. Bom, para uma função de uma variável só, o valor médio, ele é o valor em que uma região retangular é igual à área da região retangular, né? É igual à área debaixo da curva. Então, seria um valor aqui em que compensa e as duas áreas acabam sendo iguais. Para uma região de duas variáveis é diferente. Achar a média da função, achar a média da imagem de Z, não é o que a gente procura, porque a função pode ter uma densidade desigual. Então, tendo essa densidade desigual, o valor médio não necessariamente é a metade da imagem da função, certo? Um exemplo de exercício de valor médio, eu peguei o exercício 15A da seção 15.2, que pede para encontrar o valor médio da função seno de x mais y sobre o retângulo que vai de 0 até π em x e em y. Então, o primeiro passo vai ser esboçar a região. Eu esbocei aqui o quadrado. E aí é fácil fazer a variação, né? A variação ali já deu aqui. E com a fórmula, então, a gente sabe que o valor médio vai ser igual a 1
sobre π vezes π, que é a área, vezes a integral dupla, que vai de 0 até π, em x e y, da função dy dx. Resolvendo essa integral, então, a gente tem, tudo isso vai zerar aqui, e a gente vai ter que o valor médio vai ser igual a zero. Isso significa, então, que a média da função é zero. Dando continuidade à nossa matéria, agora iremos aplicar as integrais duplas em momentos de massa, em centros de massa e nos momentos de inércia. No momento de massa, no seu conceito fundamental, de forma sucinta, a gente pode falar que é um conceito físico que mede o sentido de rotação ou até mesmo o equilíbrio de uma haste apoiada em um ponto fixo, onde nela vai estar contidas massas de intensidades variáveis, que vão estar sustentadas em pontos diferentes nesse eixo. Como podemos ver nesse exemplo aqui, no caso nós temos duas massas, onde a massa encontrada no ponto A é superior em relação à encontrada no ponto B. Porém, ela está mais próxima do nosso ponto fixo zero, enquanto que a B está mais distante. Então, a gente vai ter uma compensação. E a partir da análise de cálculo, a gente vai poder encontrar o sinal do nosso momento e verificar se vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. De forma algébrica, temos que o momento de massa vai ser o somatório de todas as intensidades de força aplicadas no sistema vezes a distância em relação ao ponto fixo, fornecida pela essa equação, que é uma soma de Riemann para elementos finitos. Ou seja, nós também podemos fazer sobre em forma de integral dupla, a partir dela, que vai ser a integral dupla sobre uma região da função densidade dA. Então, como eu havia dito, se o m for maior que zero, sentido horário. Se for menor que zero, anti-horário. E igual a zero, o sistema estará em equilíbrio. Momentos e centros de massas de placas finas. Vamos supor que uma lâmina ocupe uma região D e que tenha Px como o ρxy como função densidade. O momento da lâmina inteira em relação ao x é dado por essa fórmula a seguir, a integral dupla sobre a região D de y, a constante y, p, xy, dA. O que vai mudar no momento y vai ser a nossa constante agora, vai ser x. E a partir disso, a gente pode obter as coordenadas do centro de massa para x barra e y barra, que vão ser o x barra em momento em y, dividido pela massa total. E o momento e o centro de massa em relação ao eixo y vai ser o momento de massa em x dividido pela massa total, onde a massa total é dada por essa última integral dupla. E esse é um exemplo onde ocorre o equilíbrio no centro de massa. No exemplo 1, agora a gente vai ter uma placa fina limitada pelo eixo x e pelas restas x1 e y igual a 2x. Já foi nos fornecida a função densidade. O primeiro passo, a gente vai ter que esboçar essa região. Depois que nós esboçarmos, a gente vai encontrar a massa da placa utilizando o teorema de Fubini para as placas de bordas finas. E depois que a gente utilizou da fórmula fornecida anteriormente, e a partir dos limites de integração pelo gráfico, a gente vai encontrar a massa da placa, que vai ser 14. O terceiro passo agora é encontrar os momentos em relação aos eixos x e y e a partir deles efetuar o cálculo do centro de massa. Então, fazendo o mesmo cálculo para mx e my, vamos achar que o mx é 11 e o my é igual a 10. E a partir deles achar as coordenadas do centro de massa, onde em relação ao eixo x vamos ter igual a 5 sétimos, e em relação ao eixo y vamos ter igual a 11 14avos. O centroide. O centroide ele é o centro geométrico de uma região. Da mesma forma que o centro de massa pode ser interpretado como uma média ponderada, onde o peso é a massa da região, podemos ver o centroide como uma média onde o peso é a área. Ou seja, na nossa função densidade, na hora que a gente for fazer o cálculo, a gente vai adotar ela como sendo igual a 1, para ela não interferir no sistema. Momento de inércia e raio de rotação. O momento de inércia ele também é dito como segundo momento, pois o primeiro momento a gente vai analisar o movimento de transladação. Agora a gente vai ver
o quão o corpo resiste a produzir uma rotação, ou seja, produzir uma aceleração angular suficiente para o corpo rotacionar. O raio de rotação é definido por essa expressão está pelo eixo x, e o que ele nos diz? Ele nos diz que a distância do eixo x, a massa total da placa, pode estar concentrada para resultar no mesmo I. Ou seja, o raio de rotação dá uma maneira conveniente de expressar o momento de inércia em termos de massa e de comprimento. E essas são as nossas fórmulas para momento de inércia. O que vai mudar aqui, em comparação ao primeiro momento, vai ser a nossa constante, ela vai estar elevada ao quadrado. E também foi nos fornecido as expressões para o raio de rotação. Agora, a partir das fórmulas fornecidas, a gente vai utilizar o mesmo exemplo anterior para criar agora o nosso momento de inércia. Em relação ao eixo x, a partir da fórmula anterior e os dados fornecidos pelo exercício, vamos chegar no valor 12. Enquanto que no momento de inércia em relação ao eixo y, vamos chegar a 39 quintos. E a partir disso, como a gente conhece o momento de inércia em x e em y, não precisamos calcular uma integral para calcular o I0. Em seu lugar, podemos usar o somatório delas e encontrar que a gente vai chegar no resultado de 99 quintos. E a partir dos raios de rotação das fórmulas anteriores nos dadas, vamos encontrar os raios de rotação, que em x vai ser 0,93, em y 0,75 e em R0 1,19. Observe que integramos y² vezes a densidade para calcular x, e x² vezes a densidade para encontrar o y. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção.